escova. Eu? Próximo episódio do capítulo da novela de David e Shaul. A gente vai ver um episódio muito parecido com o que já aconteceu. A história se repete. E Shaul persegue ele. David prova para ele que ele poderia ter matado ele novamente. E Shaul temporariamente se acalma. Essa é a história. Vamos lá. Então, nesse momento, David Amelach com suas tropas, eles estavam em um lugar chamado Zif. Lá tinha um deserto, Zif, e turma de Zif foi uma turma que já tinha entregue para o Shaul, e dessa vez eles repetem, eles fazem jus da reputação deles, e eles contam de novo para o Shaul, vão até Givá, onde morava o Shaul, e falam para ele, olha, David Amelach está nas redondezas nossas, se você quiser achar ele, encontrar ele, vem lá. E a gente já tinha contado que Shaul já tinha prometido que não ia mais fazer nada com David, ele já reconheceu quem era o David, mas aqueles que estavam do lado dele sempre voltavam a convencer ele, atiçavam ele para perseguir. Então, Shaul, novamente, ele é atiçado emocionalmente, e ele vai lá e decide perseguir o David Amelach. E nessa hora, então, quando chegam e contam para o David fala, não posso acreditar. Depois de tanto, não posso acreditar que... Então, ele vai lá e manda o pessoal verificar se é isso mesmo, e é isso mesmo. Ele estava atrás dele de novo. Ele vê a tropa chegando? Então ele foi lá ver, e aí ele falou, bom, eu vou ter que, eu mesmo vou cuidar disso. E foi com literalmente alto sacrifício. E ele então decide, ele vê de longe os inimigos, né, a turma de Shaul perseguindo ele, e ele fala, como que eu posso convencer de uma vez por todas a Shaul que eu não quero nada com ele, eu não tenho nada contra ele. Então, de novo, a gente cai na mesma pergunta, por que ele foi tão humilde, tão bondoso? Acho que a grande diferença é quando se trata de um Yehudi com Yehudi versus quando Shaul, por exemplo, teve piedade dos Amalequitas. Então, sim, ao pé da letra, a lei é Abada Orkecha Ashkem Dorgo, aquele que vem te matar, mata ele primeiro, mesmo se for do além do Yehudi. Mas aqui, a gente falou, David Amelach já tinha uma promessa de Hashem que ele ia se tornar o rei, então ele poderia confiar, tomando certas precauções, ele poderia poupar ele mais uma vez. Então, ele decide fazer um plano ousado. Ele pergunta quem quer ser voluntário para vir comigo até o Davi, até a toca do leão. E ele tinha lá o sobrinho dele, que chamava Avishai, e ele se voluntariou e falou, eu vou com você, Davi. Literalmente, se colocar no risco maior possível. Hashem estava ao lado de David, Hashem fez com que a turma estivesse dormindo. E todos aqueles que deviam estar protegendo Avner, protegendo o rei Shaul, eles estavam dormindo. Tem lugares que não precisa de milagre para isso acontecer, isso já acontece naturalmente. Mas lá eles eram um pouco mais responsáveis, então Hashem fez com que eles dormissem profundamente. David, ele vai lá, se aproxima do acampamento, e o Avishai vira e fala para ele, bom, chegou a hora, né? Agora está na hora de você cortar a cabeça dele e resolver de uma vez por todas. E nessa hora, Davi começou a balançar. Ele falou, afinal, se fosse eu que estivesse dormindo e Shaul estivesse ao meu lado, o que ele faria? Ele está dizendo claramente que ele quer cortar minha cabeça. Então está na hora de eu fazer a mesma coisa. Mas logo ele recobre a consciência de Tzadik. Ele fala, não, ele foi ungido por Akadosh Baruch Hu. Shaul HaMelech é um Tzadik. Sim, ele está me perseguindo por algum engano, por alguma má influência, mas eu não vou matar ele. Mas o Avishai que estava com ele tinha certeza que o David ia matar ele. E se o David não matasse, ele ia matar. Não tinha como não. Afinal, ele estaria comprometendo não só a vida de David mesmo, mas se David Amelach é morto, as tropas dele vão juntos. Então o David Amelach vira e fala para ele, eu juro que eu vou te matar se você fizer alguma coisa com o rei. Então, David Amelach, ele fala para ele, bom, se aproxima lá do rei, ao lado do rei tem
um frasco com água e tem lá uma espada, uma lança. Então, eu quero que você retire do rei e traga para mim a lança e essa água. Isso ele ia usar como prova, igual que ele tinha usado antes em relação ao manto, que ele teve lá do lado e ele não matou. E dessa vez, então, na hora que ele manda o Abishai, ele ainda pensa, bom, talvez na hora, por instinto, ele vai lá e vai cortar a cabeça do Shaul. Então, deixa eu garantir. Então, ele manda o Abishai, mas ele corre na frente e ele mesmo faz isso. Ele pega a lança, ele pega o jarro de água e ele sai e ele volta para o acampamento dele, tudo sem acontecer absolutamente nada. Hashem cuidou dele para que nada acontecesse. Olha como Hashem ele é tão rígido com os tzadikim. David Ameller, quando ele estava conversando com Avishai, ele fala, olha, não faça nada com ele, porque Hashem já vai tomar conta dele. Hashem vai... E por ele ter falado que Hashem vai tomar conta dele, já David Ameller teve que pagar um preço anos depois, por causa dessa frase que ele falou sobre o rei de Hashem. Então, aqui a gente vê uma coisa muito clara, que quando a gente fala de tzadikim, a gente acha, bom, parece dois, gato e rato, querendo um perseguir o outro. Estamos falando aqui de grandes tzadikim, porque cabe a nós tentar aprender as lições. Que ele falou para o Avishai, a gente não precisa fazer nada com ele, tenho certeza que Hashem vai punir ele, Hashem vai cuidar dele. Para o nível espiritual de David Ameller, mesmo que ele estava correndo risco de vida, e mesmo que ele poupou o rei, ele fez do melhor, do melhor, do melhor, mas se você tem uma toalha de renda maravilhosa, bonita, branca, uma gotinha de vinho que cai nela, acaba tendo um impacto. Então Hashem está escrito, Hashem é rigoroso com o tzadikim como um fio de cabelo. Não, não deveria nem ter falado que Hashem vai... Não, que Hashem vai fazer a vingança. É verdade, ele falou isso. Para acalmar o... É verdade, é para acalmar, perfeito, é para acalmar o Avishai, mas para a gente ver como Hashem, ele é rigoroso com o tzadikim. É difícil da gente entender, não é um nível que a gente pode entender. Justo agora eu estava vendo uma história bonita, sobre a Parashá, mas cabe muito bem aqui, que uma vez chegou um imperador, ele falou com o ministro dele, que era um Yehudi, ele falou, não entendo, sempre que na história de vocês tem um Yaakov Avinu, algum deles, Avram, faz uma coisa errada, ou David Ameller, ou Reuven, ou Yehudá, não pode falar que ele pecou, tá tudo certo, etc. E aí, quando fala de Esav, quando fala de Lavan, opa, você joga toda a culpa em cima dele. Por que você fica justificando o Sadequim? Erro, tá errado, independente de quem for. E o rei falou, eu vou pensar na tua pergunta. Enquanto isso, passou um tempo, o rei foi lá, o tzadik, ele foi lá e conseguiu sumir com o anel real. E o rei começou a ficar preocupado, e aí ele foi lá e quem ele acusou? O escravo dele. O escravo dele era o mais provável. E depois que teve todo o escândalo, o rabino chega e fala, olha, tá aqui o anel. Como você faz uma coisa dessas? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você suspeitou do teu escravo e não suspeitou de mim? Fala muito claro. Inclusive, o próprio Pirkei Avot fala pra gente, a gente não tem um modelo de escravo como era antigamente, que quando você tem mais escravos, você tem mais roubo. Era normal, infelizmente, que os escravos roubavam. Então, se você tem uma suspeita, vai recair em cima de quem? Você vai culpar quem? O escravo. Falou exatamente isso que acontece na nossa história. Quem a gente já sabe que a sua índole é kasher, quando ele erra, é estranho. Quando alguém que você já sabe que ele é Esav, que ele é Lavan, que ele é um perverso, a culpa cai naturalmente em cima dele. É muito simples. Então, não é que a gente está querendo justificar e falar que não foi errado. Se a gente quisesse justificar, a Torá teria omitido. A Torá não contava para a gente o que Davi fez, o que o outro fez. A Torá está contando para a gente justamente para a gente entender. Mesmo Davi, por um lado, ele pode acabar para o nível espiritual dele, comete erros. E cabe a gente tentar avaliar e entender como que ele fez uma coisa dessa e o que a gente pode tirar de lição para a gente. A gente não pediu para a gente, não falava. O Shaul? Assim, o único que tinha contato direto de falar assim com Hashem era Moshe. Mas David Ameller tinha momentos de mais inspiração e menos inspiração. Quando alguém está conectado com Hashem através do estudo, através da reza,
mais ou menos que ele tem algo intuitivo dentro dele, que seria fazer a vontade de Hashem. Hashem não falou para ele claramente. Mas ele, assim, ele entrou no campo inimigo se arriscando. Ele não sabia claramente. Deus não falou, vai lá que eu estou com você. Mas ele foi sentindo, viu que as pessoas estavam dormindo. Inclusive, o Midrash ele comenta, viu que as pessoas estavam dormindo. Ele chegou perto, continuavam dormindo. Quer dizer, ele viu que Hashem estava ao lado dele, então ele foi continuando o caminho dele. Então ele tinha, digamos, uma intuição natural de tentar, de seguir o caminho de Hashem. Assim funciona com o Sadikim em geral. Agora, dentro do nível de cada um, pode ser que levemente ele dá uma pequena desviada. Davi, então, depois disso, ele vai para o outro lado da colina, ele se distancia, e lá de longe ele grita, cadê a segurança? Cadê a segurança do Shaul? Como que ninguém presta atenção? Está todo mundo dormindo? Eles escutam a voz de Davi e falam, que história é essa? E aí ele vira e fala para o Avner, que desculpa você vai dar agora? Quando foi o manto, você falou que o Shaul ele prendeu o manto dele no espinho, e eu acabei encontrando o manto dele. Que desculpa que você vai dar agora? Cadê a lança dele? Cadê a água dele? Foram olhar. E realmente, dessa vez, não tinha como negar que Davi da Melech ficou muito claro. Ele teve a oportunidade de matar o Shaul. Mais uma vez, ele vai lá e poupa o Shaul. E dessa vez, então, Shaul novamente, ele vira e fala, meu filho David, como eu pude fazer uma coisa dessas? Ele começa a falar para ele, e aí Shaul, David aproveita e fala, por que você está me perseguindo? Eu não quero nada contra você. Fica feio para você, rei de Israel, ficar perseguindo eu como uma pulga. Você não pode ficar aceitando Lashon Hará das outras pessoas que ficam falando mal de mim. Eu não quero o teu mal. Eu tinha aqui mais uma vez a chance de poder te aniquilar e não te aniquilei. E aqui ele termina com uma frase dizendo, por sua causa, você me afastou de estar próximo da herança de Hashem, um passo famoso, e você me induziu a fazer idolatria. Essa é a linguagem que ele usa. E a pergunta é o que significa que me induziu a fazer idolatria? Davi HaMelech não fez idolatria. A linguagem é de Estaper Menachlat Hashem. Por que você me impediu de estar perto da herança de Hashem? Então tem duas explicações. O que ele falou não era literal, é alegórico. Uma delas é, primeiro, Davi HaMelech preferia estar na casa deles dando Torá o dia inteiro. O que ele tem que fazer agora? Ficar fugindo. Imagina. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria estar estudando Torá. E por sua causa, eu estou deixando de dar Torá. Aquele que se afasta da Torá, a gente fala, você vai se desviar e vai fazer idolatria. Peraí, entre desviar da Torá e fazer idolatria, não é imediato. Não, mas é a mesma coisa quando você está numa estrada, você pega a direita errada, você já está no caminho errado, você já só questão de tempo agora. A velocidade, quanto maior a velocidade, mais rápido você chega no destino errado. Então, vestarté, na hora que você se desvia, fazer idolatria. Então, alegoricamente, a idolatria seria a falta da dedicação do estudo dele para a Torá. Pode ter certeza que, mesmo durante a guerra e durante a fuga dele, ele estava estudando Torá o tempo todo. Lembra o Issachar Friedman, que foi sargento no exército de Israel? Ele falou que ele tinha amigos que faziam siumim de Masertot, términos de Masertot, em pleno serviço de tzavá. Sendo que ele falou, tinha noites que a gente dormia 1 hora, 2 horas, noite que eu dormia em pé, assim, com aquela rotina maluca de treinamento, ainda assim se esforçando o Yodi para tentar encontrar a brecha para poder estudar a Torá. Então, sem dúvida que Davi estava estudando, só que não era com a mesma dedicação, que ele poderia estar sentado na casa dele e dedicado. Então, isso seria a idolatria a que ele se referiu. A outra forma de idolatria foi que em alguns momentos ele precisou fugir, inclusive, de Israel. E está escrito, todo aquele que mora fora de Israel é como se fosse que ele faz idolatria. Então, que ele diz, eu não pude participar da herança de Hashem, por sua causa, eu precisei ficar fugindo e não pude estar em Israel. A pergunta que volta na minha cabeça, só para a gente tentar discutir, é por que Davi ele é tão benevolente? Por que ele dá tanta chance para o Shaul? Qual é a recompensa dele? Vou falar que ele voou só no tempo. A gente vai ver depois o filho que vai violentar todas as esposas dele, etc. Depois ele ainda fala, eu não deixo ninguém tocar no meu filho. E quando for lá e jogaram as flechas nele, foi lá e matou. Ou seja, a benevolência dele com o inimigo era uma coisa completamente fora de série.
Só lembrar, falei hoje de manhã, hoje, dia Yud Kislev, é um dia de libertação. O segundo Rebbe de Chabad, ele foi libertado nesse dia. Mas o que tem de curioso é que nesse dia, na leitura diária de Teilim, a gente lê o capítulo 55, que a gente lê Padá Veshalom Nafshi Mikravli. David Amelech, ele diz que Deus, ele resgatou a minha alma com shalom, com paz, daqueles que estão guerreando contra mim. Ele faz essa alusão, tem várias explicações desse passuk, como que Hashem salvou ele, foi em mérito das mitzvot que ele fez, em mérito da Torá que ele fez. E a ideia, quando a gente fala de pediá, que Hashem ele salve a gente, você pode conseguir uma pediá que seja através de guerra, você foi salvo por causa de uma guerra, então é padá, Deus te salvou, mas através de uma guerra, através de um custo. Ou você pede para Hashem que seja padá bechalom, que ele resgate você com paz, que seja de forma tranquila, absolutamente. Então, esse foi o pedido que David Amelech ele fez. E você vê que várias vezes ele foi perseguido e ele pedia para Hashem e não perdia a esperança que Hashem ia salvar ele. Ele precisou fugir depois do palácio dele, porque o filho dele estava perseguindo ele. Então, ele confiou assim em Hashem. Ele termina dizendo no capítulo, eu confio em Hashem. Então, jogue para Deus todos os seus problemas, deixa para ele. Ele carrega os seus problemas e com isso ele conseguiu se manter firme. É, já contei. E agora, David Amelech, então, uma coisa curiosa, agora vai ser a última vez que David Amelech se encontrou com Shaul. A gente está quase terminando o livro, fazer o ciúme de Shmuel Aleph. Então, realmente não aconteceu uma nova perseguição de Shaul para Davi. Mas também porque não teve oportunidade, porque Shaul logo vai morrer. Só um detalhe, esqueci de falar, que quando Davi tinha falado aquelas palavras para Abishai, que era só para o Abishai não matar o Shaul, ele falou, olha, Hashem vai cuidar dele. Por que está escrito que Hashem ficou tão... cobrou isso do Davi? Porque ele falou, olha, você não sabe que o Shaul ele é muito tzadik, que ele correu vários e vários quilômetros para salvar as Luchot, que tinham sido o Mishkan, lembra que o Aaron HaKodesh tinha sido roubado pelos Filistim, lá no início da história, e Shaul, antes de ser ainda o rei Shaul, ele foi lá e correu atrás dos Filistim e conseguiu reaver as Luchot, pelo menos. Eles tinham roubado o Aaron, mas as Luchot ele conseguiu trazer de volta. Então, em mérito disso, quer dizer, você não pode brincar com um homem desses, nem falando, nem cogitando. E aí, nessa hora, então, David Amelech ainda não sentiu seguro. Ele pensava que o Shaul ainda estava sofrendo e ele poderia ainda voltar a perseguir ele. E David Amelech, incrivelmente, voltou para a toca de outro leão. A gente viu antes que David Amelech, em determinado momento que ele estava fugindo, ele foi para os filisteus, palestinos, e ele foi lá para o rei Achish. E esse rei Achish, ele achou que iria dar proteção para ele, e o Achish ia matar ele. E aí Deus deu para ele a loucura, ele se fez de louco e ele conseguiu se salvar. E agora, novamente, ele volta para esse mesmo Achish. Por que ele volta para lá? Então, mais ainda, você não pode confiar em milagres, você não pode confiar nos inimigos. Então, o motivo estratégico dele seria, ele iria dizer para eles que ele agora não tem nada a ver com Shaul, não representa o povo de Israel, ou seja, está se aliando com os inimigos, aparentemente. E outra coisa, que Shaul não ia entrar lá. Quem quer entrar na Palestina? Tá certo? Shaul não ia entrar lá para provocar uma guerra. Então lá, ele achou que ele estaria protegido. Dessa vez, de fato, eles não fazem nada para ele. E uma das explicações é que o Achish seria um nome como se fosse Faraó, ou como até Avimelech, que é um nome genérico. Então, possivelmente não era o mesmo Achish que ele tinha aqui. David Amelech precisou fugir para salvar sua pele, e ele acabou indo para lá. Mais um detalhe, que a outra vez que ele tinha ido sozinho. Agora ele foi com o exército. Então ele teria um pouco mais de proteção. E talvez o motivo que os Filistim dessa vez não atacaram o Davi, primeiro, ele se sentiu honrado. Né? Agora, primeiro que Davi já não era mais um indivíduo. Davi era quase rei. Então ele se sentiu honrado de poder dar esse asilo para o David. E além disso, tinha mais um detalhe.
Além disso, provavelmente Hashem deu essa proteção especial para David HaMelech, era o que ele deveria fazer naquele momento, e Hashem, então, fez a cabeça dos inimigos que mantivessem David vivo, e assim ele continua. Depois David HaMelech ainda vai se mudar, ele vai para um outro lugar, e logo a gente termina o livro de Shmuel Aleph, e aí a gente vai passar para o Shmuel Bet, que ele conta, na verdade, aí, David HaMelech já como rei. O Shmuel Aleph conta, na verdade, a história do profeta Shmuel, até que surge o primeiro rei de Israel, e a vida do primeiro rei de Israel, e o Shmuel Bet, incrivelmente chama Shmuel e não David, mas ele, provavelmente por ele ter sido ungido pelo profeta Shmuel, ele recebe o nome do livro, e o próximo livro, então, vai contar da vida de David HaMelech, como rei. Quem sabe os detalhes? Quem morreu, né? Os detalhes que ele encontrou, que ele roubou. O Tanakh registra para a gente. Então, o Tanakh registra, e como toda a Torá, você tem os Midrashim, que são a tradição oral passada desde Moshe Rabbeinu para a gente, todos os detalhes de como foram os acontecimentos. E só lembrando que o Midrash, a intenção dele não é só contar a historinha, mas Midrash significa, vamos tentar extrair daqui uma lição. Então seria como se fosse você tem o esqueleto da Torá, você tem a harmonia da Torá. Então você tem a história, como aconteceu, os fatos, mas você quer saber como que o Davi estava sentindo naquele momento, o que Shaul estava sentindo, o que eu posso extrair dessa lição. Então você tem o complementar, que é os Midrashim que conta pra gente. Ok? Vamos lá se preparar para o Teilim. Ele é